Bom dia, bom dia! Vamos chegando para mais um Clube do Livro com Joe Dispenza. Você é o placebo. Sejam bem-vindos, bom dia. E vamos continuar na nossa jornada de crescimento com esses livros maravilhosos que, para quem é terapeuta, para quem busca desenvolvimento humano, expansão do seu potencial, são livros que eu acredito que são obrigatórios. O trabalho do Joe Dispenza, o trabalho do Bert Hellinger, tem alguns autores que não dá para perder o trabalho deles. Realmente é muito diferenciado mesmo. Pessoas fora da curva. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1. Estamos no começo da nossa jornada, né? Em todos os livros estamos no começo da nossa jornada. Então, quem quiser ler o livro também ainda está em tempo, né? Mas assim, mesmo depois, tá, pessoal? Mesmo depois que a gente estiver em capítulos mais avançados, você pode convidar as pessoas para participar, ela não precisa pegar do início, tá? Porque eu sempre vou contextualizar os ensinamentos, trazer de uma forma mais mastigada para as pessoas, né? A gente vai fazer um estudo progressivo, mas mesmo assim, quando tiver ali num outro capítulo mais avançado e tudo mais, a pessoa consegue absorver os ensinamentos principais ali e aproveitar da mesma forma, tá? Então fiquem tranquilos nesse sentido, tá? Se você tá lendo outro livro e tudo mais, ou se você não conseguiu acompanhar os outros encontros, tá? E podem ficar sossegados em relação a isso, tá? Pessoal, vamos lá para a gente conversar sobre esse capítulo número 1, onde o Joe Dispenza traz alguns exemplos bem fortes dessa questão do efeito placebo. Alguns exemplos positivos de como aconteceu ali para pessoas conseguirem uma melhora muito forte do seu estado de saúde, inclusive se curarem de determinadas questões, e outras já complicadas, né, no sentido do nocebo, né? Não sei se vocês já conheciam esse termo, né? Vocês, coloca no chat, vocês já tinham ouvido falar sobre o efeito nocebo, ou também já tinha visto mais a fundo a questão do placebo? Como que é para vocês nesse sentido? Vocês já tinham ouvido falar o que é efeito nocebo? Não placebo, efeito nocebo. Já tinha ouvido falar sobre isso? E aqui nesse capítulo ele coloca casos, né, reais, casos reais de situações onde isso aconteceu, né? O efeito, para quem nunca tinha ouvido falar, o efeito placebo, ele é quando você acredita ali, quando você acredita que você está tomando algo positivo e você melhora, né? Uma sugestão positiva. Você, por exemplo, acredita que você está tomando uma pílula de açúcar, por exemplo, mas acredita que é um remédio bom, que é algo que vai te curar, te melhorar,
E essa crença, essa sugestão, essa expectativa, guardem bem essa palavra, expectativa positiva, ela, bom dia Dani, ela faz com que a pessoa melhore. Tá? E o nocebo é o contrário. Por exemplo, o nocebo é quando um médico, por exemplo, pode te dar um diagnóstico errado e você acreditar nisso e a partir disso ficar doente por meio da sua crença negativa, por meio de acreditar que você está doente, por meio de esperar que algo ruim vai acontecer. E aí isso acaba te levando para baixo, tá? E no livro aqui ele coloca exemplos muito marcantes nesse sentido, tá? Por exemplo, aqui logo no começo do capítulo, a história aqui de um vendedor aqui de sapatos, né, na época de 1970, né, ele coloca o caso aqui, onde ele recebeu um diagnóstico ali, né, errado, e aí toda a família, todo mundo ficou achando que ele ia morrer. E ele acreditou nisso fielmente, né? Fielmente, não só ele, mas as pessoas ao redor dele. E aí vou até fazer um paralelo de ensinamento sistêmico, que a gente fala muito na constelação familiar, na formação de constelação, que não pode ter dó das pessoas e ver as pessoas como fracas, tá? E é por isso que esse capítulo aqui reforça isso, porque você implanta a sugestão na outra pessoa de que ela não consegue, de que ela é fraca, de que ela é pequena. E aqui, no caso dessa pessoa, ele tinha passado por um resultado falso positivo, um exame falso positivo. E depois, quando fizeram a autópsia dele, mostrou que ele não tinha, né, o câncer ali no esôfago, nem no fígado e nem outras coisas ali que ele acreditava que era o que estava matando ele, né? Aí o Joe Dispenza até coloca aqui, ó, ele morreu simplesmente porque todos ao redor dele pensavam que ele estava morrendo. E inclusive o médico e inclusive ele mesmo, né? E aí, por isso que tem que tomar cuidado assim com figuras de autoridade. Quando você recebe um decreto, né, uma sugestão de uma figura de autoridade, como um médico, ou pode ser o seu pai, da sua mãe, seja o que for, você tende a aceitar essa sugestão, você tende a aceitar muito mais fortemente as coisas que vêm como verdade, né? Ou como um padre, um pastor, seja o que for. Por isso que, se eles não são bem intencionados, eles podem causar um estrago mesmo nesse sentido, porque as pessoas ficam numa postura suscetível, né, vulnerável, aberta a receber a sugestão, a influência, seja ela qual for, seja positiva ou seja negativa. E uma grande figura de autoridade é nós para nós mesmos. É aí que nós temos que tomar cuidado. O nosso diálogo interno. Né? Pensa assim, para refletir. Para refletir na sua vida, né? Ou também se você é terapeuta, atua terapeuticamente. O que você está falando, sugestionando para as pessoas nesse sentido, né?
Por isso que nos atendimentos com a hipnose, na formação de hipnose, a gente sempre ensina a inserir ali sugestões que vão de encontro ao que a pessoa precisa manifestar na realidade dela ali, com força, com emoção, né? Com emoção. E olha esse caso que ele coloca aqui também, né? Até o subtítulo aqui, né? Se dá para ter overdose de placebo, né? Ele coloca aqui o caso de um rapaz que recebeu determinados medicamentos para questão de depressão, né? Medicamentos nesse sentido, né? Antidepressivo. E ele recebeu, sem saber, ele recebeu comprimidos de placebo. Ele recebeu comprimidos de placebo. E aí ele teve um problema ali com a namorada, né? Problema de relacionamento e tudo mais, brigou com ela e tal. E ele tomou todos os comprimidos ali numa tentativa de suicídio, né? E começou a passar mal, começou a se desesperar, aí ele se arrependeu, ele foi no hospital, né, dizendo que estava passando mal, que já estava prestes a morrer, que estava sentindo todos os efeitos do remédio, que era para eles correrem, né, nesse sentido, para resgatar ele e tal. Aí o hospital foi fazendo todos os exames e estava tudo certo com ele, nos exames dele. Aí um dos médicos pediu o frasco, a questão que ele tinha tomado, foi investigar e falou para ele que ele tinha tomado placebo, né? Comprimidos que na verdade eram de açúcar, né? E em poucos minutos ele melhorou. Em poucos minutos ele melhorou. Aí o Joe Dispenza fala assim, que a pessoa ela tinha sido vítima do nocebo, né? Uma substância inofensiva, só que graças aí, é isso que vocês vão precisar captar para a vida de vocês, para o dia de vocês, para a prática terapeuta de vocês, né? Essa questão, né? Ele colocou assim, graças a fortes expectativas negativas, tinha causado para ele fortes expectativas, fortes efeitos nocivos na vida dele, por ser o que ele esperava que acontecesse. Ser o que ele esperava que acontecesse, né? Aí ele traz a seguinte pergunta: a mente de Mason, né, esse homem, como a da outra pessoa que ele tinha sugerido, poderia ter tomado o controle do corpo, né, a ponto de, guiada pelas expectativas do que parecia ser o cenário futuro mais provável, tornado esse cenário real antes dele acontecer. Por isso que quando a gente vai fazer uma regressão na hipnose, você precisa, ali no momento, aumentar a expectativa da pessoa de que ela está chegando na causa raiz. A expectativa é uma emoção crucial para acessar recursos na nossa mente. E aí a pergunta que eu faço para vocês, né, no dia a dia de vocês aí, como é que está a expectativa de vocês em relação ao futuro de vocês? Futuro próximo, hoje, qual a expectativa de vocês para o dia de hoje? Qual a expectativa de vocês para a semana que vem? Qual a expectativa de vocês para esse ano? Traz essa reflexão, porque se você vive
Se você vive de uma forma onde você está nutrindo expectativas de que algo ruim vai acontecer, que você vai ficar doente, que você vai ser rejeitado, abandonado pelo seu parceiro, pela sua parceira, que você vai perder dinheiro, que você vai fracassar, que você vai, independente do que for, você já está condicionando a sua mente, a sua energia, o seu corpo para vivenciar isso. Você já está puxando esse futuro para você, condicionando esse caminho na sua energia e na sua vida. Por isso que eu sou absolutamente contra aquele lance que falam, é positividade tóxica, é melhor ser um pessimista realista. Isso é a maior baboseira que existe, tá? Maior baboseira que existe. Lógico, você não pode ser também uma pessoa iludida, que vive na ilha da fantasia. Você encara a realidade nua e crua, mas a partir dali, olhando para a solução, e colocando um novo significado melhor, você cria uma confiança, uma fé, uma expectativa positiva de um resultado futuro melhor, porque se você não fizer isso, você trava. Como é que você vai sair do lugar? Entendeu? E aí eu faço essa pergunta para vocês. Coloca no chat como que vocês estão se sentindo em relação a isso. Como é que tá a expectativa de vocês no dia de hoje, atualmente? Como que tá essa questão da expectativa? Vocês estão, numa energia mais otimista? Vocês estão numa energia mais, vibrando mais numa fé, numa confiança? Ou você tá sempre no seu dia aí, esperando já que coisas ruins vão acontecer, que você não vai dar conta, que você vai ficar doente, que você não vai prosperar, vai fracassar? Como que tá essas expectativas? Quero saber de vocês. Como que vocês estão se vendo atualmente? A Dani colocou, dá para melhorar. E aí eu vou passar um exercício. Eu vou passar um exercício para vocês começarem a fazer com base nisso, tá? Que bom, Deise. Olha lá, Deise colocou ali. Tô me sentindo otimista, positiva, recebendo maravilhas. É isso aí. Você começa a mudar a sua vibração nesse sentido, já vai melhorando. Aí a Catiúcia colocou, estou me trabalhando nisso, até cuidando dos pensamentos, procurando me alinhar de forma positiva. É um treinamento diário, bem isso. E a Fabiola colocou, oscilando, é normal, tá? É normal porque vem muita coisa externa para nos tirar do eixo. E aí, oscilou, voltou. Oscilou, voltou. Oscilou, voltou. É normal oscilar, nós somos humanos, nós não somos robôs. É normal, oscilou, tomou um baque, recebeu uma notícia chata, alguma coisa assim, ok. Lida com isso, processa, libera, resolve, depois já volta pro eixo, né? Já volta pro eixo. Aí, o que eu vou passar de exercício para vocês, tá? O que eu vou passar de exercício para vocês? Separa 5, 10 minutos, não precisa ser muito, precisa ser o suficiente para você despertar uma emoção, tá? O suficiente para você despertar uma emoção.
De manhã, logo de manhã, antes de você sair para suas atividades, por exemplo, depois que vocês saírem aqui da live, é a hora que vocês conseguirem um tempo aqui, um tempo aí para vocês, ou antes de dormir, tá? Por que esses horários? Porque logo antes de dormir, quando você já está ali naquele estado mais suscetível, que a mente consciente já está cansada, ela abre o espaço para você acessar o subconsciente. E quando você de manhã, você também está mais suscetível. A sua mente analítica, consciente, ela está acordando, né? Nesses momentos, faça um exercício que ele sugere aqui nesse livro também, né? Faça um exercício de ensaio mental. Ensaio mental criando expectativas positivas para o seu dia, não só para o seu dia, mas para a sua vida também. Então, por exemplo, você fica quieto, se alinha, fecha os olhos, se concentra e começa a visualizar, ensaiar o seu dia com as coisas dando tudo certo, com você fazendo o que você precisa, com as coisas caminhando na direção certa, você indo em direção aos seus objetivos, cumprindo as tarefas do seu dia, você criando esse ensaio mental e vibrando numa expectativa positiva para o seu dia. Não precisa ser só para o seu dia, pode ser os seus objetivos do mês, você visualizando as coisas aconteceram. Se você trabalha com vendas, você visualizando ali, você atendendo os clientes, você vendendo, você cria expectativas positivas, porque você já vai começar a vibrar nisso. Só que aí o que é importante? Você não pode só ficar num caráter só mental, você tem que fazer de uma forma onde mexa com a sua emoção, é a emoção que magnetiza e que traz esse efeito principalmente no corpo. E aí, além disso, com base nos ensinamentos do Joe Dispenza, você já vai preparando a sua mente, as suas vias neurais para viver um resultado futuro. Você já vai condicionar a sua mente, o seu corpo, para ir em direção a essa realidade. Tá? Agora, se você inconscientemente você fica vendo o seu dia, a sua realidade, a sua vida com expectativas negativas, você já vai condicionando a sua mente, o seu corpo, a sua energia a se direcionar nesse caminho. Entendeu? Conseguiram captar o exercício? Entenderam? Dá um ok para mim no chat se vocês entenderam como é para fazer o exercício. Se não entenderam, perguntem, porque é muito importante. É uma coisa simples, mas que faz toda a diferença para a realidade de vocês, tá? A Jane entendeu e que bom que ajudou aí, viu? Aline, Jane, fico feliz, viu? Ok. Ó, um bom exemplo que eu acredito, tá? Que eu acredito que houve um processo de sugestão muito complicado na sociedade, nas pessoas, né? No noticiário, tudo, que afetou muita gente, foi a pandemia. Imagina o quanto que todos os movimentos pandêmicos influenciaram as pessoas a ficarem doentes. Imagina a mídia falando para todo lado, familiares e tudo, e aquela coisa coletiva, aquele efeito também manada de tudo. Muita gente ficou doente mais pela sugestão, pelo condicionamento, do que pelo processo em si.
Vocês acreditam nisso também? Olha o exemplo aqui olha o exemplo que ele dá aqui no livro, que faz total paralelo com isso, né? Por exemplo, eu sempre fui o do contra, né? Uma característica minha, um padrão meu, contestador, né? Um padrão meu contestador, questionador, sempre fui o do contra. Então, quando saiu tudo esses processos aí, eu sempre tive uma postura meio do contra, de não aceitar, de duvidar, de não sei o quê. E curiosamente ou não, eu não peguei nenhuma vez. Não peguei nenhuma vez. Não tive nenhuma experiência durante todo o processo da pandemia e até agora não peguei nenhuma vez. Então, tem coisa aí, né, por trás. Já, por exemplo, tem uma paciente minha aqui do Instituto. Ela pegou 4, 5 vezes. E ela, se você na conversa com ela ali, ela só falava disso, só vibrava nisso, só acreditava que era o fim do mundo, que é vulnerável totalmente, que tinha facilidade de pegar, que ela era um imã para isso, entendeu? E aí ela ficava nessa, ela já estava hiper sugestionada, hiper aberta e vulnerável nesse sentido, com base na crença dela ali. E aí você atrai, né? Você abre a porta, né? É uma energia, é uma frequência, né? E olha esse exemplo aqui, por exemplo, que ele dá no livro, faz total conjuntura com isso, né? De uma pessoa aqui que estava com uma situação de câncer, né? Tá com uma situação de câncer e comunicaram ali o médico, comunicaram ele de que tinha saído um remédio absolutamente inovador e novo, que estava apresentando resultados maravilhosos e tal, e que se ele topava fazer o processo experimental, né? E ele ficou super animado, né? Ficou super animado com o processo, numa expectativa positiva, acreditando que agora tudo ia dar certo e tudo mais, né? Que tudo ia fluir positivamente para ele, e começou a antever a cura dele. E aí que tá a chave, começou a antever a cura dele com total convicção, crença, e foi lá, tomou o remédio e melhorou. A doença teve uma reincidiva absurda, ele melhorou de uma doença, né, um processo terminal. Então vocês imaginam a força disso, né? Parecia um milagre ali, o médico falou, né? E aí 2 meses depois, os meios de comunicação, a mídia, lançou uma notícia ali de que o remédio fora considerado um fracasso, né, pela indústria ali, farmacêutica e tudo, pelos meios de comunicação. E depois de ler essas notícias, de ver esses resultados negativos que tinham acontecido por aí, e ter acreditado começado a acreditar que o remédio ali que ele tinha tomado não funcionava, que era ruim, e que não era verdadeiro, não tinha poder de promover a cura, ele ficou doente de novo. Aí o médico, percebendo esse movimento, falou que tinha saído uma nova versão,
mais forte, melhorada e tudo mais, que realmente essa era boa, ele tomou de novo e melhorou de novo. Inclusive tendo uma reincidiva ainda melhor. E depois aconteceu a mesma questão, ele viu no noticiário que a empresa tinha sido indiciada porque os remédios não funcionavam e tudo mais. Aí ele piorou de novo e acabou morrendo. Como que vocês explicam uma questão dessa, sendo que ainda era uma doença, que é um câncer, né? Ia e voltava conforme a crença dele de estar curado ou não. Entende? A força da nossa mente, da nossa crença e da nossa identidade, aqui ele pega muito nesse sentido, né? Que principalmente as pessoas que melhoram, elas têm uma mudança de identidade e personalidade. As pessoas que ficam na identidade da pessoa doente, ficam na identidade, por exemplo, da pessoa rejeitada na área amorosa, ficam na identidade, por exemplo, da pessoa pobre, que vive escassez, da pessoa fracassada. Qual identidade você está vestindo? Fica na identidade da vítima. Não tem como você mudar a sua realidade se o personagem, se o arquétipo que você está vestindo, ele é condizente com a realidade que você está vivendo. Não tem como. É igual num filme, onde você coloca determinado tipo de personagem. Você coloca, por exemplo, um personagem de vítima numa história onde vai ter um agressor e vai acontecer alguma coisa ruim. E se a pessoa ela está vestindo uma identidade, seja da vítima, do doente, do fracassado, do travado, seja ela qual for, essa identidade é o que sustenta a realidade dela, como se fosse uma antena. Como se fosse uma antena que mantém aquele filme regendo na vida dela. Entende? Conseguiram entender esse princípio? É um arquétipo, é um personagem que vai puxar experiências e circunstâncias de vida condizente com ele. Então, por exemplo, se você quer melhorar a sua saúde, como é que você vai fazer isso se você está vestindo a identidade da pessoa doente? Você precisa. É por isso que na programação neurolinguística, inclusive eu até anotei uma parte aqui que eu anotei sobre, que faz paralelo com essa técnica mais para frente no livro, né? Tem uma técnica na programação neurolinguística, né, para que seja capaz da gente ter processos de transformação pessoal e melhorar na vida, que chama assim, a técnica se chama Haja como se você já fosse. Haja como se você já fosse. Que no devido tempo você passará a ser. Entende? Haja como se você já fosse. Pensa no seu objetivo de vida. Vamos supor, você quer melhorar a sua saúde, ou você quer, sei lá, emagrecer. Haja como se você já fosse essa nova pessoa. Como que essa pessoa pensa, sente, se comporta, se veste, fala. Faz de conta que você é um ator, uma atriz, e você vai encenar
na sua vida agora esse personagem por um tempo. Faz isso por um tempo que você vai ver que você passará, que dali um tempo, dependendo da intensidade que você coloca, o tempo varia nesse sentido, você já vai começar a ser essa pessoa, entendeu? Se você quer ter sucesso, haja como uma pessoa de sucesso. Como que ela faz? Como que ela pensa? Como que ela se comporta? Como que ela fala? Já se sentindo ela, antes de ser. Que num determinado momento, o seu subconsciente e a sua energia vai assumir isso e vai passar a ser o seu estado natural. Entendem? Conseguiram entender esse princípio? É por isso que no outro livro lá do Joe Dispenza, nas lives de terça-feira, eu passei o exercício de você descrever como seria o seu novo eu, né? O seu novo eu condizente com a sua nova realidade, e você já trazer para o agora, como se ele assumisse você, entrasse dentro de você e já começasse você representar ele, você agir como se já fosse ele, entende? E parece que tinha dado uma pausadinha aqui. E quando a gente fala de questão de saúde, que é o tema principal do nosso livro, mas não se restringe a isso, que é para aplicar esses princípios em outra área da vida também, funciona da mesma forma. Pense, sinta e haja como se você já fosse saudável, como se você já estivesse curada, seja do que for, que o seu corpo passará a acreditar naquilo, a sua mente subconsciente passará a acreditar naquilo e vai responder positivamente nesse sentido, né? Isso é muito forte. A mente subconsciente, ela tem muito mais influência no nosso corpo do que a gente imagina. Por isso que eu tenho no Instituto um curso de psicossomática, né, focado só nesse tema, porque é muito forte. Eu acredito que, direta ou indiretamente, todas as doenças são psicossomáticas, são internas, né? São do nosso mundo interno. E aqui no livro tem vários exemplos, e para quem estuda a hipnose, isso se torna cada vez mais uma realidade. Por exemplo, quando você estuda a hipnose clínica, né, mais profundamente, que você vê ali os casos que existem, por exemplo, de anestesia por meio... Como que você explica? Anestesia por meio da hipnose. A pessoa tirar um dente, a pessoa receber uma cirurgia cardíaca. Antigamente até realizava, quando não tinha essa disponibilidade de anestesia igual tem hoje, realizava, por exemplo, amputação com anestesia por meio da hipnose. Como que você explica que a mente subconsciente pode anestesiar o corpo de alguém? Se ela é capaz de anestesiar o corpo de alguém, e se a gente direcionar essa capacidade de influenciar o nosso corpo para criar saúde, para mudar o estado corporal positivamente? E aqui no livro ele coloca exemplos de cirurgia placebo. Cirurgia placebo, e é pesquisa, tá? O legal do Joe Dispenza é que ele dá os exemplos aqui, coloca e cita, mostra ali, cita as pesquisas. Depois, no livro tem lá toda a lista de pesquisas, se você quiser procurar na fonte ali, você que é mais ver para crer, tudo mais, né? Então também tem as pesquisas ali comprovando isso, tá?
E aqui ele coloca cirurgia placebo de joelho, onde eles pegaram 2 grupos de pessoas que tinham problemas no joelho, 2 grupos de pessoas que tinham problemas no joelho, e metade delas fizeram realmente a cirurgia no joelho, e a outra metade só fizeram o processo na pele ali, aí deram os pontos e não mexeram lá dentro do joelho. E aí como que você explica que dentro dessa pesquisa aqui, os 2 grupos melhoraram de forma similar? Os 2 grupos melhoraram a sensação no joelho, parou de doer o joelho, melhorou a mobilidade dessas pessoas, sem ter acontecido uma cirurgia real, só com a expectativa do joelho melhorar, só com a ritualística do processo da cirurgia. É por isso que em caminhos espirituais, em caminhos religiosos, inclusive até em treinamentos comportamentais que existem por aí também, existem ritos. Não sei se vocês já perceberam isso, existem processos rituali. Por que as ritualísticas elas acontecem nesse sentido, né? Dinâmicas e ritualísticas vivenciais? Porque quando você passa por processos ritualísticos, é muito mais fácil de você pensar, sentir, agir naquela direção. É uma forma de você direcionar, influenciar a mente subconsciente numa determinada direção. E você consegue atingir o mundo interno, vivencial, entendeu? Então só essa ritualística da cirurgia, e ele inclusive coloca aqui caso de cirurgia cardíaca também, inclusive na cirurgia cardíaca o resultado daqueles que foi cirurgia simulada foi melhor do que a cirurgia real, né? E aqui, aí para quem estuda a psicossomática consegue identificar por que foi melhor, né? Porque problema no coração já tem a ver com questão emocional, né? Já tem a ver. Então, como eles, com essa cirurgia simulada, eles começaram a sentir emoções mais positivas, expectativa positiva em relação à melhora, eles responderam mais facilmente ao processo, porque o coração deles começou a vibrar diferente, a se sentir bem, a ter expectativas positivas em relação ao futuro, em relação à saúde delas, em relação à vida. Entende? Por isso que eu coloquei essa pergunta para vocês. Como é que está a expectativa de vocês em relação à vida de vocês? Isso é determinante, né? Ele inclusive ele coloca a seguinte pergunta depois dessa constatação, né? Será que de alguma forma os pacientes que fizeram a cirurgia simulada acreditavam tanto que ficariam melhores, que de fato conseguiram melhorar por nada mais do que manter a expectativa de melhora? Se isso é possível, o que sugere a respeito dos efeitos dos nossos pensamentos cotidianos, positivos ou negativos, sobre nosso corpo e nossa saúde? O que sugere a respeito dos efeitos de nossos pensamentos cotidianos, positivos ou negativos, sobre o nosso corpo e nossa saúde?
E aí o próximo capítulo ele fala que ó, atitude é tudo. Né? Que ele entra nessa questão do otimismo. Ele entra nessa questão do otimismo. Né? E comprova que em pesquisa, por exemplo, que idosos, pessoas mais velhas, que têm atitude positiva a respeito do envelhecimento, as pesquisas mostram que elas vivem pelo menos 7 anos a mais, e vivem não só mais, vivem melhor do que aquelas que têm uma visão negativa sobre a velhice, ou seja, é só a mente, é só a atitude mental, emocional que está mudando essa circunstância. Entendeu? Por isso que é fundamental de manhã vocês fazerem esse exercício que eu passei para vocês de ensaio mental e dispararem logo de início no dia de vocês. Por isso que é até legal que vocês estão participando da live também e tudo mais, que vocês já começam com a mente alinhada nesse sentido, de vocês dispararem uma atitude positiva em relação ao dia de vocês, à vida de vocês. É uma atitude, é um processo ativo. Não adianta você ficar esperando que as coisas mudem para que você mude. E tem pessoas que invertem essa ordem, né? Ficam esperando que as coisas mudem para que elas mudem. Aí fica esperando quanto tempo? A vida inteira. Se vocês podem conhecer. Vocês podem conhecer muita gente que estão esperando que as coisas mudem para que elas mudem. E isso aí vai ser eterno. Porque a realidade está sendo da forma como é, com base no padrão que a pessoa está vibrando, mesmo que não perceba. Então a gente precisa mudar primeiro a nossa atitude para que as coisas a partir de nós passem a mudar. Criando uma perspectiva positiva. Ele usa essa palavra aqui, perspectiva positiva. Aí você vai falar assim, Helder, mas tá acontecendo um monte de coisa na minha vida que tá me deixando infeliz, insatisfeito, né? E não quero ficar me enganando, né? Isso seria o que eles falam, isso seria positividade tóxica, que ilude, né? Não é para você mentir para si mesmo ou si mesma, né? Ou ter uma crença, igual a Aline falou, ter uma crença limitante em relação a isso, de que não é possível melhorar, talvez, né? A questão é, nós precisamos criar um estado de consciência que tira o foco do problema e coloca o foco na solução. E fica só com o foco na solução. Só com foco na solução. Não é para você se iludir a respeito do problema, é para você encarar ele frente a frente. Encara o problema frente a frente, sem florear, verdade nua e crua, aterra na realidade, se conscientiza das coisas, ok. Entendeu o problema? Encarou, sabe a verdade nua e crua? A partir disso, para de olhar para ele, você já sabe o problema, já entendeu, já encarou a realidade nua e crua. Agora o quê? Olha para frente, foco positivo na solução. Por exemplo, um exemplo é bem isso, Aline, olhar para o mais, exatamente. Por exemplo, vamos supor que você tem uma dívida. Vou usar o cenário financeiro aqui para dar esse exemplo. Vamos supor que você tem uma dívida. Aí vai lá, encara a verdade nua e crua a respeito dessa dívida. Qual que é a verdade nua e crua? Vai lá,
olha para a sua conta no banco, olha para o que tem que pagar, olha tudo, encara essa verdade nua e crua, põe tudo no papel, veja como é que tá os ganhos, o potencial de ganho, veja quanto que tá ali, o que tem para pagar verdadeiramente, encara essa verdade, você não pode fugir, se iludir, achar que não está acontecendo nada. Com aquele desconforto ali, encara a verdade nua e crua, olha para tudo, passa um pente fino total, encara a verdade nua e crua. Positividade tóxica, igual falam, né? Seria você, não está acontecendo nada, sabe? Você se iludir em relação ao problema. Não é para você fazer isso, você precisa ir aterrar na realidade, encarar a verdade nua e crua do problema, daquilo que está acontecendo e do que está criando o problema. Precisa ver o problema com sinceridade. Beleza, já entendi o problema, a dívida, seja lá o que for, encarei. Vai adiantar aí por exemplo, aí todo santo dia você ficar olhando para aquela dívida, aquele número que você tem que pagar, aquelas coisas, o que vocês fizeram que gerou aquela dívida? Vai adiantar ficar rodando? Vai adiantar ficar rodando? Não. Se você ficar com a sua energia, o seu foco e rodando no tema dívida, você vai atrair mais dívida, porque você vai ficar vibrando nisso, vai ficar focando na falta, vai ficar focando, né, nesse problema, girando nele, entendeu? Ok, já sei que tem esse problema, é isso que precisa ser resolvido, certo? Já estou ciente, tira o foco disso e olha, né? Olha, escolhe, determina qual é a melhor forma de ganhar dinheiro e só vai colocar o foco nisso, só vai colocar o foco na melhor forma de ganhar dinheiro, se conectar com o dinheiro, já criar uma expectativa positiva do dinheiro chegando, de você trabalhando, as coisas dando certo, da dívida sendo paga e você já vibrar, criar expectativa positiva de você já sendo próspero, rico, o dinheiro chegando, suas coisas dando certo, você ficar nessa expectativa positiva do ganho financeiro, da solução, você vibrar positivamente em relação à solução. Senão você vai ficar nesse looping do problema eternamente, girando nele, entendeu? E não só a área financeira, aí você pode fazer o paralelo para qualquer área nesse sentido. A questão é foco na solução, com expectativa positiva do resultado da solução, após entender minuciosamente o problema. Aí a Aline colocou ali, ou seja, banque sua vulnerabilidade, exatamente, encare suas fraquezas, o que precisa melhorar e tudo mais, adulteça, sim, olhe com um olhar maduro para como o problema foi criado, né? Se olha no espelho da responsabilidade que o David Goggins fala, né? Encare a realidade como é e foca no positivo, foca na solução. Já cria um placebo, sabe? Expectativa positiva, cria um placebo na sua vida do resultado que você deseja na sua realidade. E a maioria das pessoas atuam diariamente por meio do seu diálogo interno como um nocebo para si mesma. Está sempre colocando expectativas negativas, sempre colocando um diálogo interno negativo, falando que não pode, falando que não consegue, falando que as coisas não vão dar certo, falando que vai acontecer tudo de novo que aconteceu, entendeu? Aí fica nesse... Imagina assim, se a gente faz uma sessão
de hipnose, né? Eu ensino os alunos a fazer isso, a intervir ali, colocar sugestões positivas para mudar uma realidade, e isso traz resultados maravilhosos. Imagina como que é o poder, da nossa própria autossugestão ali diariamente, o tempo todo. Estima-se que o ser humano tem em torno de 60 mil, 70 mil pensamentos por dia. Imaginem isso, 60 mil, 70 mil pensamentos por dia. E se desses 70 mil, 60 mil pensamentos por dia não consigo, não posso, não tenho. Não consigo, não posso, não tenho, não vai dar certo. Rodando ali em looping, o tempo todo. Qual o poder disso para criar a realidade de alguém? Por exemplo, eu tô lendo um livro um livro mais espiritual do Saint-Germain, né, que eu gosto bastante também. E ele pega muito nessa questão do eu sou, né, para quem conhece, do eu sou. Da presença divina que habita em nós e do como nós temos que tomar cuidado infinito quando você usa o termo eu sou e o que você coloca depois. O que você coloca depois dessa expressão. Quando você fala isso, você dá um decreto, você manifesta já algo dentro de você. Então nunca mais você fala eu sou e põe uma expressão negativa sobre si mesmo, sobre a sua realidade, porque é um poder de sugestão, de autossugestão muito, muito forte, né? Ele diz aqui no livro, né, para a gente ir finalizando a live, né? Intenção clara e estado emocional exaltado poderia realmente nos tornar invencíveis em certas situações, se direcionarmos para o positivo. Um novo estado interno causado pela combinação de intenção clara. O que é a intenção clara? A solução, que eu falei. Qual que é a intenção? Qual que é a solução? A intenção clara, no exemplo que eu dei, ganhar dinheiro. Essa é a intenção clara. E um estado emocional exaltado, positivo, expectativa positiva, confiança, fé, poderia realmente nos tornar invencíveis em certas situações. Bora usar isso para criar uma realidade melhor para nós nas áreas da vida? Ele até dá exemplo aqui no livro de pessoas que tomam picada de cobra. Ele dá uns exemplos aqui da parte espiritual, e a pessoa, por acreditar fielmente que nada vai acontecer, ela toma ali uma picada de cobra e a pessoa sobrevive. Ou acredita que a cobra não vai picar, a cobra não pica, umas coisas assim, muito fortes nesse sentido, né? E dá exemplo também aqui na questão de voodoo, maldição, essas coisas, né? Quando lançam para alguém, né? Eu acredito que existe essas forças negativas mesmo, que podem ser enviadas para alguém para atrapalhar e tudo mais. Mas se você tiver o santo forte, uma fé forte, uma crença forte na sua proteção no divino, você tem uma camada de... sabe, uma aura de proteção, uma bolha de proteção em volta de você. Agora, se alguém fala que vai, por exemplo, eu já atendi pessoas assim, que rolou boatos nesse sentido e a pessoa ficou super mal e no fundo a outra nem tinha feito nada, só pela crença, entendeu? O medo e crença de que algo vai ruim, expectativa e que algo ruim vai acontecer, a pessoa pode cair por causa disso.
entende? Muito mais pela auto-influência ali do medo, expectativa negativa, do que qualquer energia que possa ter sido enviada para ela. Então, vamos com os nossos pensamentos e sentimentos, nosso padrão interno, vamos abençoar a nossa vida a partir de hoje. Nós temos essa força, esse poder de sermos esse placebo positivo aí, né? Um placebo e não um nocebo para a nossa realidade, tá? Então pratiquem o exercício que eu passei para vocês do ensaio mental. Duas coisas que eu quero que vocês observem a partir de hoje aí, com base nessa live. Exercício de ensaio mental, começo do dia ou fim do dia, já disparando as expectativas positivas aí para sua vida. Principal é esse sentimento de expectativa positiva. Diariamente fazer esse exercício e vocês pararem para observar, analisarem a vida de vocês, aonde vocês estão com foco excessivo no problema e qual seria a solução, que é para você focar, deixando o problema de lado, primeiro passando um pente fino nele, entendendo ele a fundo e qual que é a solução, foco só na solução. E une essa solução com esse exercício seu de expectativa positiva, de ensaio mental positivo focado nessa solução. Posso contar com vocês, de vocês fazerem esse exercício? Combinado? Aí na próxima live vocês me contam, tá? Como é que foi. Um grande abraço aí, bom dia para vocês e fiquem com Deus. Até mais, até a próxima.